Paz do Senhor, irmãos. Estamos alegres aqui, estar com os irmãos nessa quarta-feira, né? Em que o Senhor tem abençoado muito seu povo. E nos resta também estar muito feliz em rever os irmãos, estar com todos vocês. Ver Abraão ali. Estamos alegres. A irmã Josefina, soube da notícia que a senhora vai ficar com a gente também, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Os irmãos já sabiam já? Amém, coisa boa, né? Então, queridos, eu queria dizer para os irmãos que no dia 1 desse mês de outubro, é uma quarta-feira, nós iremos ter aqui um despertar missionário. A irmã Elisângela está já começando a organizar. Está vindo um pastor missionário também, que é da Venezuela, pastor Ed, que vai estar aqui falando para nós sobre missões. Amém? Já comece a se organizar para a gente fazer esse evento aqui para a glória de Deus. Amém? Eu vou trazer para os irmãos aqui, prosseguir os estudos que a gente está fazendo. Estamos estudando as epístolas gerais, né? O presbítero Vicente já começou. E estamos falando sobre Pedro, né? A primeira carta de Pedro. E no culto passado, ele foi do 1 ao 12, não foi assim? E hoje nós vamos estudar do 13 até o 25. Amém? Vamos fazer a leitura? Nós temos pouco tempo, aí vamos, né? Tentar aqui correr para passar para os irmãos. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, até o 25. Vamos fazer uma leitura participativa, amém? Cada um dos irmãos lê um versículo na maior velocidade, viu, irmão? Para a gente ganhar tempo. Vou iniciar. Portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vamos lá.
Amém. Até o 25, né? Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Que ela seja luz em nossos corações. Que ela inflame, Senhor, a nossa alma, no sentido de sermos cada dia mais fiéis a Ti e possamos também ser pessoas que testemunham, Senhor, que esta palavra de fato ela age em nós. E nos dê, Senhor, nesta noite, direção para que nós possamos todos sair daqui alimentados por Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, como nós já aprendemos, essa carta de Pedro, ela é dirigida aos cristãos dispersos, que estavam ali em 5 províncias do Império Romano, né? Na Ásia Menor. E essa região hoje é conhecida como a Turquia. Então, aqueles irmãos que tinham sido dispersados ali no período interbíblico, depois as suas descendências já estavam em outros lugares. E Deus agora utiliza Pedro para encorajar, né? O objetivo dessa carta de fato é encorajar aqueles irmãos, posto que havia entre eles, né, pessoas que estavam disseminando mensagens de descrédito da palavra de Deus. Os irmãos vão ver isso lá em 2 Pedro denunciando isso. Tinha aqueles que já aconselhavam eles a não esperar mais a vinda de Cristo. E Pedro vai explicar que Jesus não demorava, que Ele não retardava a sua promessa. Antes Ele era longânimo, esperando para que aquelas pessoas chegassem ao pleno conhecimento, ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Então, nesse texto de Pedro, o nosso presbítero aqui passou para os irmãos, detalhando o porquê da nossa esperança, né, mostrando a obra de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição como fundamentos, não é? E como garantias de que nós de fato podemos ter uma esperança viva. A nossa esperança não é uma utopia, não é desfundamentada. A nossa esperança, ela tem um fundamento. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e Ele prometeu que viria nos buscar. Então, essa esperança, ela é viva. Então, irmãos, hoje do 13 ao 25, o texto vai nos exortar no tocante a como nos mantermos perseverantes, né, até a volta de Cristo. Aí eu vou fazer aqui uma divisão desse texto por grupo de versículo, não é? E a gente vê aqui que nesse texto de 13 ao 25 tem uma mensagem rica em ensinamento sobre a vida cristã, não é? Nós como filhos vivendo nesse mundo, uma vez que já fomos absolvidos na cruz do Calvário, não é? Mas ainda sofremos a influência do pecado, já como filhos, não é? Nós estamos agora nessa caminhada, e esse texto vai dizer como nós desenvolver essa vida de santidade e de perseverança, não é? Para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre, dividir isso aqui em algumas sessões, e a primeira vai do 13 ao 16. E aqui nós vamos falar, os textos vão dizer, os versículos vão falar sobre santidade e obediência. Santidade e obediência. O apóstolo vai começar aqui utilizando uma linguagem meio que rural, né? Ele diz assim: cinturando os lombos das vossas mentes. Mente não tem lombo, né, irmãos? Mas ele utiliza uma linguagem que faça as pessoas lembrar e entender o que ele quer dizer. Então, que vocês guardem bem as vossas mentes, ele quer dizer. Pedro exorta os leitores, não é? A se prepararem para a ação, para esta ação, tendo a mente clara, focada em Jesus. Ou seja, ele está exortando as pessoas para nesta caminhada eles terem uma mente clarificada pela palavra de Deus. Então,
Aí eu estava pensando o seguinte: como não sermos passivos em relação aos apetites? É isso que ele quer dizer para a gente. Pedro quer nos ensinar nesse texto como é que a gente pode ser, não é, reagentes ou não passivos aos apetites da nossa velha mente. Como nós não podemos aceitar, irmãos, nos conformar ao que a nossa mente nos dita. Porque primeiro os pensamentos, quando nós aderimos a pensamentos, e nós meio que fazemos isso sistematicamente, o pensamento vai gerar uma ação. E uma ação vai gerar um caráter. Então, quando nós nos conformamos com as ordens que a nossa velha natureza nos dá, a gente vai desenvolver um caráter que vai ferir a santidade de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então aqui, em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, o texto vai dizer o seguinte. Eu estava pensando, para onde vai o seu olhar, vai a sua vida. E o texto vai dizer o seguinte, lá em Tessalonicenses, leia aí para nós, irmãos. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, que a sua mente, não é? Os olhos da sua mente, ele se levante desse horizonte, que ele olhe para cima. Porque, como eu falei aqui para os irmãos, para onde vai os seus olhos, irão também a sua vida. Então, o texto vai falar aqui em Colossenses, irmão, pode ler para mim aí, Colossenses 3, de 1 a 3. Está aí no texto. Pensai nas coisas que são de cima. O texto vai falar de dois verbos, de 1 a 3. Pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima. Então, é como eu falei, quando você pensa e você dá evasão a esse pensamento, ele se transforma no caráter. E aí, quando você pensa nas coisas que são de cima, você vai ser levado também a buscar as coisas que são de cima. E isto, meus irmãos, é uma reação aos pedidos da nossa velha natureza, que muitas vezes querem nos levar a fazer coisas que são contra a vontade de Deus e contra a santidade que Deus propõe para todos nós. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Então, mentes claras, mentes cingidas pela iluminação do entendimento da glória de Deus. E nós vamos ver que lá em 2 Coríntios 4:6, o texto vai falar disso. Abra aí, irmão. 2 Coríntios 4:6. Quem encontrar primeiro pode ler para mim. O que o texto vai dizer em 2 Coríntios 4:6 é que o Evangelho é como uma luz que resplandece em nosso coração e que ele clareia todo o nosso ser. Isso significa dizer que onde tiver sujeira, o Evangelho vai mostrar. Os irmãos estão entendendo? O Evangelho vai mostrar para que a gente limpe aquela sujeira. Porque uma vez, irmãos, que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós agora devemos, com Deus, né? É aquela palavra transformai-vos, né? Essa linguagem aqui é reflexiva, para dizer que o Senhor vai conosco nessa transformação, mas a gente tem que participar dela. Então aqui, meus irmãos, o Evangelho nos aponta, nos mostra, clareia a nossa realidade e mostra onde a gente está errado. Olha aí, você está sujo nisso. O Espírito Santo convence a gente daquela palavra. E o nosso papel agora é nos arrepender e corrermos para a água pura, que é a palavra do Senhor, e sermos lavados por ela. Então, o texto vai deixar bem claro essa luz se expandindo em nós. Por isso que nós somos vasos de barros. Para quê? Para que essa luz se expandindo em nós, esse vaso, ele se quebre diante da verdade do Senhor e essa luz resplandeça para outras pessoas. Os irmãos estão entendendo? Essa luz através de você, essa luz que se expande em você, que primeiro mostra os teus erros,
Faz com que você se chegue ao Senhor e se converta. Essa mesma luz que se expande em você, ela também seja expandida para os outros. Porque o Evangelho e a graça de Deus não é restrita, ela é expansiva. Essa luz do Evangelho que está aí em você precisa ser vista pelos outros. Por isso que você é um vaso de barro e que se quebra. Amém, meus irmãos? Então o texto vai dizer aqui também: sede santos, né? Sede santos. Santidade é um chamado para os cristãos, para todos nós. Esse chamado é para que a gente reflita a natureza de Deus para as outras pessoas, como eu falei nesse instante, né? Então, sede santos. E o versículo 15 vai propor o seguinte: um modelo de santidade, um protótipo de santidade. Sede santo, porque o Senhor é santo. Sede santo como o Senhor é santo. O que é que significa isso, irmãos? É que esta santidade proposta não é uma santidade que tem um sarrafo na humanidade. Ou seja, eu sou mais santo do que Zelma. Não, o protótipo, o modelo de santidade aqui é Deus, é mais alto. Os irmãos estão entendendo? O modelo de santidade não é o seu irmão do lado. Muitas vezes tem pessoas que querem ser modelo de santidade, mas todos nós somos falhos. Todos nós somos pessoas humanas e os humanos são assim, falhos. Por isso o padrão de santidade do crente é Deus. Seja santo como Deus, não é? Essa deve ser a nossa busca, e eu diria a nossa esperança e ao mesmo tempo a nossa utopia. Porque nós vamos querer ser santo como Deus, mas nunca seremos. Porque Deus é santo em si mesmo. Santidade é um atributo que vem de Deus, que Ele comunica a nós, mas nós jamais seremos como Deus é santo. Entretanto, é como aquela história do filho que anda com o pai, e o pai, com as passadas longas, ele deixa o filho para trás, mas o filho corre para tentar chegar mais próximo que pode, e o pai se volta para ele e admira aquela atitude do filho. Assim também é o nosso Deus. Deus, Ele olha para o filho que busca parecer-se com Ele, que busca acompanhá-lo, e Deus se alegra com este filho. Então, meus irmãos, o nosso padrão de santidade é Deus. É quando percebemos em Deus essa santidade, que nos percebemos totalmente pecadores. Os irmãos estão entendendo? O padrão é Ele, é para Ele que eu tenho que olhar como modelo, para moldar a minha vida. E a primeira coisa que acontece quando eu olho para Ele e vejo a sua santidade, é eu me entender pecador e necessário e necessitado desse Deus, para que também eu me pareça com Ele. Então a santidade de Deus nos constrange, irmãos. E eu estava pensando aqui que isso aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6. Nós vamos ver que do capítulo 1 até o 6, Isaías denunciava o pecado das pessoas. Ele mostrava que o culto dos outros estava errado. Ele apontava os defeitos daquela nação, porque onde a gente mais erra, desde sempre, irmãos, é na adoração a Deus. Isaías apontava e mostrava o erro dos outros. Mas quando ele tem um recorte de Deus, quando Deus faz um recorte ali e mostra a sua grandeza, a sua glória, a sua perfeição, toda a sua santidade, Isaías cai em si e diz assim, ele olha agora não mais para os outros: ai de mim, sou eu que preciso ser santo. Muitas vezes nós estamos tentando fazer as outras pessoas santas, mas eu quero logo dizer para os irmãos que nenhum de nós temos condição de fazer ninguém santo. Por isso não adianta você tentar fazer de outras pessoas santas. Não queira que ele seja igual a você, porque você não é o protótipo. Ensine as pessoas a ser igual a Deus, porque Deus é o nosso modelo de santidade. Amém? Eu conheci muitas pessoas aqui na nossa história que recriminavam as outras, porque não louvavam como eles, porque não adoravam como eles. Ah, fulano de tal,
é muito calado, fulano tal grita demais, coisa desse tipo. Ficava recriminando porque aquela pessoa tinha ele era um padrão, ele se achava um padrão, se achava mesmo, né? Ele se achava um padrão para os outros. Mas nós não somos padrão de santidade, irmãos. O nosso padrão de santidade é Deus, porque quando nós olhamos para Ele, nós sabemos que não tem nenhuma falha. Deus não falha em nada do que Ele faz, nada do que Ele diz. Ninguém nunca encontrou, por isso Ele tem razão e Ele tem poder para dizer: sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. Então, o texto, esse versículo 16, eu estava pensando aqui, vai dizer o seguinte, vai explicar o porquê nós devemos ser santos como Deus, e por que a gente precisa dessa santidade. Aí eu estava pensando o seguinte, imagine aí comigo, meus irmãos, você, um homem que vai se aproximar do sol. Se ele chegasse bem pertinho do sol, o que aconteceria com ele, irmão? Ele seria fulminado. O sol tragaria ele. Sabe por quê? Porque a substância do homem não suportaria a temperatura do sol, sim ou não? Mas como era que este homem poderia se aproximar do sol sem que ele fosse absorvido pelo sol? Antes de não responder, eu vou responder. Não tem mais tempo, né? Para que esse homem se aproximasse do sol e aquela temperatura do sol não o absorvesse, não consumisse ele, era preciso que ele tivesse a mesma substância do sol. Aí ele suportaria até o fogo que saía do sol, porque o sol suporta, então ele suportaria também. Assim também, meus irmãos, quem vai se relacionar com Deus tem que ter a substância de Deus, tem que ser santo como Ele é santo. Aí você pode chegar bem pertinho dele e não vai ser consumido, porque você está tendo a mesma substância do Senhor. E interessante, irmãos, é que a Bíblia diz, lá em 1 João, ele vai dizer que uma vez que Jesus ressuscita, não é? Ele ganha aquele corpo glorioso, e ele vai dizer que os nossos corpos serão semelhantes àquele de Cristo. Ou seja, quando você vai olhar essa palavra no original lá, homoios, significa da mesma substância. Quando a gente for, esse corpo for trocado, irmãos, esse corruptível aqui for tirado de nós vamos ganhar um corpo com a mesma substância do corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa. Aí você vai poder chegar pertinho de Deus sem nenhum risco, porque a sua substância é igual à substância de Deus. Amém? Então, não vai dar tempo a gente falar tudo, mas eu queria falar aqui que nessa segunda sessão, do versículo 17 ao 21, ele vai falar do preço da salvação, não é? Do temor de Deus. E Pedro lembra aqui para aquelas pessoas que Deus é um juiz imparcial. E quando a gente pensa em imparcialidade, irmãos, eu queria pensar também em passionalidade. Deus é imparcial porque Ele não tem duas balanças, Ele tem uma só. E nessa sua balança, Ele pesa com a sua justiça. O peso também é de Deus. Quem está entendendo? Deus tem a mesma balança e o mesmo peso. É Ele que pesa todas as pessoas e Ele pesa com justiça. Deus é imparcial em tudo isso. Não importa, irmãos, quem é que erra contra Deus. Se é o pastor, se é o irmão, se é um crente que chegou agora, ou se é uma pessoa lá de fora. As pessoas que erram contra o Senhor, as pessoas que são colocadas na balança de Deus, vão ser julgadas com parcialidade. Mas também eu queria falar de outra palavra parecida com essa. Deus também não é passional. Deus também não é passional. Olha para aqui, irmão. Deus também não é passional. E o que é passional? É aquela pessoa que por conta de um sentimento, né, age com mais misericórdia em relação às outras pessoas. E eu queria dizer que Deus não é passional. Deus é um Deus de amor, e o amor de Deus é um amor, não é, perfeito. É um amor que corrige. É o amor que chega na pessoa que está precisando de uma correção e Ele não poupa.
por amor àquela pessoa. Eu queria falar para os irmãos que Deus não se impressiona com o choro de ninguém. Deus não se impressiona com suas lágrimas e nem com as minhas. Deus não é um Deus passional. Deus é um Deus, irmão, Deus não é um Deus emocional. Deus é o Deus que olha para o coração quebrantado, aquele que tem um coração contrito, que chegou diante dele e disse: olha, Senhor, eu errei em tudo isso, mas eu estou arrependido, Senhor. Eu quebranto o meu coração, eu abro mão dos meus direitos, se for preciso, Senhor, mas eu quero que Tu me perdoes. Então, para esta pessoa, para este coração contrito, Deus olha. Aí eu queria que os irmãos pensassem sobre isso. Não são as nossas lágrimas, não é a nossa, muitas vezes, a nossa chantagem religiosa que vai fazer Deus nos perdoar, não. É a nossa renúncia pelo pecado. É quando a gente deixa para trás o que a gente estava fazendo e a gente diz: eu estava ferindo a santidade de Deus, mas a partir de agora, Senhor, é decisão racional. A partir desse momento, Senhor, eu vou deixar tudo isso para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Amém, meus irmãos? Então, Deus não é nem passional e nem parcial, não é? E Ele vai falar aqui sobre, não vai dar tempo para a gente falar tudo não, irmãos, que a gente começou já tarde aqui, essa reflexão, mas Ele vai falar aqui que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Essa é uma das garantias da nossa viva esperança, que foi o sangue de Cristo que nos resgatou. A salvação dos cristãos é baseado no sacrifício de Jesus Cristo. Não há meritocracia, não há nenhum tipo de negociação, não. Todos nós fomos alcançados por um privilégio que a gente não merecia. O sangue de Cristo, não é? A morte de Jesus, a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, é que nos habilita a estarmos aqui cheios de esperança. Esperança fundamentada na sua misericórdia e na sua glória e na sua graça. Por isso nós com ousadia podemos viver nesse mundo dizendo: nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, para concluir aqui, eu não vou mais nem olhar para o texto. Para concluir aqui, nós queremos falar de amor fraterno, que é a última sessão que Pedro fala. O amor fraternal. E o amor fraternal, ele é um amor de irmão, não é? E amor de irmãos, tanto de forma genética, tanto amor de irmãos que têm a mesma fé. É esse amor que nós temos um pelo outro. Ele tem algumas marcas. Primeiro, ele é incondicional. Eu amo nós amamos o nosso irmão e a gente não está esperando que ele seja perfeito. Eu não amo você porque você é perfeito. Eu amo você porque Deus me amou primeiro. Os irmãos estão entendendo? Esse amor fraternal, esse amor de Deus me habilita para te amar, independentemente do que você é. É aquela frase, né? Você não presta, mas eu te amo, né? Não é tu não, João. Que você pode dizer com a gente, de fato é assim. Nós somos cheios de defeitos. Nós somos cheios de defeitos. Nenhum de nós, irmãos, temos nada que possa agradar a Deus. Nenhum que estão aqui. A começar de mim. E assim como Deus me ama, apesar disso, nós devemos amar uns aos outros, apesar do defeito deles. O nosso amor não está fundamentado naquilo que você é, não é? O meu amor não está fundamentado por Joabe, naquilo que Joabe é capaz de fazer por mim. Mas o meu amor por Joabe é porque o amor de Deus já foi derramado no meu coração. E do jeito que Deus me amou, e esse amor foi derramado no meu coração, eu fui capacitado a amar Joabe como Deus me amou. Os irmãos entenderam? Então esse amor é incondicional, mas ele também é sacrificial. É sacrificial no sentido de nós queremos servir ao nosso irmão. Nós queremos cuidar do nosso irmão. Os irmãos sabem que é assim. A gente às vezes está cuidando de alguém que está cometendo tanta besteira, tantos erros, mas a gente está ali cuidando dele. O que é isso? É Deus em nós que faz isso, irmão. Porque nós não temos
esse tipo de essência em nós mesmos, mas esse amor de Deus derramado no nosso coração nos habilita a amar, a cuidar dos nossos irmãos. Irmãos, amor fraterno, ele é também sacrificial. Não adianta a gente ficar num discurso do amor teórico. Ah, eu amo fulano, mas você não é capaz de fazer nada por ele? Então não é o amor de Deus. O amor dos homens, o amor humano, o amor filéus, é aquele amor que discute tudo, que briga por tudo, né? Que reclama porque não é amado também, né? Quando o amor é humano é assim: se você não faz por mim, eu vou dizer, eu também não faço por você. Eu vou discutir em relação com ele. Ah, naquele dia eu passei por tudo, tu não olhou para mim. Naquele dia eu falei contigo, tu não falasse comigo. Ou seja, sempre vai ter uma DR nesse relacionamento, onde o amor humano é o centro de tudo. Mas no amor de Deus, assim como Deus não discute relação com a gente, simplesmente Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Simplesmente Ele amou, Ele não discute relação com você. Deus te ama a despeito do que você é. Os irmãos estão entendendo? A despeito do que você vem a ser e fazer, o Senhor vai continuar te amando. E o maravilhoso, irmãos, é a gente pensar nisso. Nenhum homem vai para o inferno por falta de amor. Os homens vão para o inferno se rejeitarem esse amor de Deus, que é o único amor que promove, que produz salvação das vidas. Que Deus possa abençoar os irmãos. Amém? Que nós saímos daqui dispostos a viver esta palavra e a praticar o nosso dia a dia, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém?